Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula da professora Andreia. E nossa aula de hoje, memórias e homenagem. Vamos para o tema da aula. Vamos lá? Planejamento do gênero memória literária. Habilidades EF69LP44, EF69LP51. Professores, deem um print na tela, por favor. Andreia. Bom dia, Elaine. Bom dia, professores e alunos. Vamos aos objetivos da aula. Planejar e produzir o gênero memória literária e ampliar conhecimentos acerca da memória. É lógico que nós não vamos conseguir produzir o gênero aqui, ok? Isso é muito particular aí, acho que mais do que qualquer outro. Então, eu trouxe 2 vídeos hoje para vocês que são bem legais para dar aí uma aguçada aí nessa memória de vocês, para vocês terem vontade, então, de escrever, certo? Vamos à nossa acolhida. Se você fosse escrever um livro de memórias, quem seria o homenageado ou a homenageada e por quê? Vamos lá. 1 minutinho e meio para vocês. Respondam no chat. Vamos lá, então. A aluna Milena, da Promaria, colocou assim: minha mãe, pela história de vida dela. Aí a maior parte colocou minha mãe. Minha mãe. A Júlia Barros colocou: seriam meus pais ou amigos. Mas, olha, todos aqui praticamente colocaram. Ah, tem um diferente aqui, ó, o Lucas. Meu avô, pois as histórias seriam sobre ele. Optaram pelo cachorro também, ó. Ah, é? É. Melissa. Meu cachorro, eu cresci com ele até meus 9 anos. Que bonitinha. Que legal. Muito bom. Eu vi aqui, se a gente fosse fazer um levantamento aqui, certamente ganhariam mãe e pai. Sim. Né? E depois avós. Sim. Né? Muito legal. Isso mesmo, gente. Vocês vão pensando nisso, porque, na verdade, a atividade é de produção mesmo, de uma memória literária, e é para vocês, então, homenagearem alguém que tem um significado importante para vocês. Né? Então, para que a gente comece a pensar mais, já podem até, assim, ao mesmo tempo que vocês vão assistindo aos vídeos, assim, façam umas anotaçõezinhas do que vocês vão lembrando que dá para falar sobre a pessoa que vocês escolheram aí. Tá bom? Então, vamos ao primeiro vídeo. Ó. A vovozinha e suas memórias é uma outra parte daquele de ontem. De terça, desculpa. É a vovozinha. Pode soltar para eles.
Quando a gente fala de memória, a gente, na verdade, está falando do esquecimento, né? Porque você guarda aquilo que tem significado para você, né? A gente não guarda tudo aquilo que a gente vive, né? Então, a gente só guarda aquilo que tem valor pra gente, que tem significado pra gente. E o que é história? História é a narrativa que você constrói para o outro dessa memória. Então, é como você conta essa memória para o outro. Se a gente assiste novela, se a gente lê romance, é porque a gente gosta de saber do outro. E seria maravilhoso que a gente gostasse de saber daquele outro que está do nosso lado, no ônibus, na fila. O museu foi crescendo, a gente começou a trabalhar, a gente, na verdade, tem um acervo muito rico, né, no sentido, hoje nós temos quase 16 mil histórias, são mais de 70 mil fotos, e hoje a gente é uma rede virtual de histórias de vida, e a gente, na verdade, hoje está nos Estados Unidos, em Portugal e no Canadá. Eu acho que essa coleção de histórias que estão no portal é exatamente para a gente entender e valorizar as experiências de cada um, o olhar que cada um tem, aprender a escutar, a ouvir a história do outro, né? E eu acho que é uma questão de compreensão mesmo, de você parar e olhar o outro como ele é, né? Na sua essência, e conseguir entender o outro pela história que ele vive, né? Falar em memória significa falar de lembrança. Repensar, com as imagens e ideias de hoje, as experiências do passado. É o que a Maria José foi fazer no Museu da Pessoa. A história, ela fala do presente, né? Da visão que você tem de mundo hoje, do seu momento presente. Então, assim, você vai eleger, de acordo com os seus objetivos, com os seus anseios, do seu momento presente, é que você vai eleger lá atrás aquilo que tem significado. Isso aqui é em Nazaré, em Portugal. Isto sou eu com uma das minhas filhas. Esta aqui é eu com a minha neta há muitos anos. Aqui no museu a gente trabalha com essa metodologia da história oral, né? Então, uma das coisas dessa metodologia que vem é você, por exemplo, começar com a pessoa se identificando. Ao se identificar, ela começa a rever o papel, você falar o seu nome completo para uma outra pessoa, isso já tem um significado, onde você nasceu e em que data. Então, isso já vai começando, fazendo a pessoa se remeter à sua própria memória. A gente só vive o que a gente acha possível. E quando você vê a vida de uma outra pessoa, ela percebe outra coisa. Ela tem outra experiência no mundo. Ter a possibilidade de olhar o mundo por uma outra janela que não a sua é quase como crescer a sua própria janela. E isso é mudar a nossa vida. Eu acho que uma das premissas do museu que diz que uma história pode mudar o seu jeito de ver o mundo, eu acho isso bem verdade, porque a gente começa a enxergar que todo mundo tem história, que ela vale a pena ser ouvida, que sempre tem ali, sempre tem alguma coisa que você não espera, que tá lá, ou que te surpreende, que te emociona. Apesar de eu achar que não tinha grandes feitos para contar, tinha 84 anos de vida para recordar. Se você entrevistar, por exemplo, uma pessoa aos 20, aos 40 e aos 70, provavelmente a narrativa histórica que ela vai fazer das suas memórias será diferente, né? Porque é aquilo que tem significado para você nesse momento. E é com os pés no presente que a Rosalie está fazendo o sudoku para não esquecer das coisas no futuro. Ai, mãe, você não para de fazer esse troço. Troço não. Mais respeito com o meu sudoku, que é ginástica pra mente. Ginástica? Desde quando você gosta de ginástica? A gente nunca vem pra praia e quando vem,
Tá chovendo. Eu não tenho nada pra fazer e você fica aí enfiada nesse suruco. Sudoku! E para, Aline, sossega, porque daqui a pouco a chuva passa e a gente vai tomar sorvete. Escuta, por favor, pega na gaveta aí uma caneta pra mim, que essa aqui não tá funcionando direito. Mãe, que isso? Você guardou a minha pasta de cartas? Guardei? Ah, isso tá aí nessa gaveta desde que a cômoda ficava no seu quarto. Aliás, sabe o que? Aproveita, joga fora, porque essas coisas antigas, o Feng Shui diz que não são boas para a energia da casa. Ai, esse é do Betinho, você lembra dele? Claro que eu lembro dele, seu primeiro namorado. Você chorou 2 semanas quando ele terminou com você por causa daquela filha da Amélia. Eu? Mãe, você tá louca? Desde quando eu sou dramática desse jeito? O menino gostava de mim, tá? E eu nem dava tanta bola assim pra ele. Não dava bola, você era louca por ele. Aí eu achava tão bonitinho, coisa de primeiro amor. Primeiro amor. Ô mãe, eu acho que esses remédios pra pressão que você tá tomando estão te fazendo um pouco mal. Eu, chorando por causa de um garoto de 11 anos? Se liga. Ai, parou de chover. Vamos tomar um sorvete? Eu tô louca pra tomar um sorvete de pistache. Betinho, eu não aguento mais ficar longe de você. Volta pra mim, por favor. Quando é que essa dor vai passar? Para com isso! Isso chama invasão de privacidade, Não, tá? não. Isso se chama refrescar a memória. Você disse que não gostava do menino e me chama de gagá como se o remédio pra pressão tivesse me alterado. Não, mãe. Isso chama memória seletiva. Eu lembro do que eu preciso e do que eu quero, tá? Mesmo porque eu não preciso ficar pensando que eu comecei a ser maltratada pelos homens aos 11 anos de idade. Esquece, tá? Tá, esqueça. Pronto. Vamos tomar um sorvete? Vamos. Então vamos. Ah, espera um pouquinho. O que foi? Esqueceu o guarda-chuva? Não, o sudoku. Você vai precisar. Ginástica pra mente. Às vezes, uma lembrança puxa a outra, que puxa mais uma segunda e uma terceira, e a gente acaba desenterrando histórias antigas que estavam muito bem escondidas. Nossas histórias. Memórias que, felizes ou não, ajudaram a constituir o que somos e o que seremos. Pelo jeito vocês estão gostando, né? Sim, e sim. estão aí ativando as memórias aí para saber o que vocês vão escolher falar. E parece que tem um comentário legal, né, Elaine? Pode falar para nós. A Pro Diomara colocou assim. Nunca tentei bloquear as memórias do passado, embora algumas sejam dolorosas. Não entendo as pessoas que se escondem de seu passado. Tudo que você viveu fez de você a pessoa que você é agora. Da Sofia Loren. E o aluno Gabriel também achei bonitinho aqui. Ele Ó. colocou. Por isso que é importante a memória e a vivência dos velhinhos. Sim, muito bonitinho, né? Olha a visão dele já, né? De sabedoria, né? Dos mais velhos. Muito legal isso também. E já com esse vídeo já dá para pensar em alguma coisa bem legal aí para escrever. E aí eu vou colocar o próximo slide para eles, só para a gente falar o que acontece, e não posso demorar muito, porque tem um outro vídeo bem legal também. Mas vamos lá. Atividade para compartilhar. Próximo slide. Vimos que a memória literária é um gênero textual frequentemente narrado em primeira pessoa. Temos narrador-personagem. Além disso, estudamos sobre a importância do uso da flexão dos verbos no passado para marcar o contexto de tempo na memória. Opa! Desse modo, chegou a sua vez de praticar. Na produção de hoje, você poderá escolher entre uma produção escrita e uma produção digital. Caso não tenha acesso à internet ou não goste de redes sociais, elabore uma memória assim como a que lemos em aulas anteriores. Caso tenha acesso, sugerimos a produção de um vídeo curto, como um TikTok, que isso vocês sabem fazer bem também, né? E se vocês prestaram atenção, já na outra, nesse vídeo agora, a moça que fala, né, a moça já do Museu da Pessoa, a forma como ela fala, ela já vai dando indicações de como produzir, né? Sim. O que você vai, como você vai fazer essa narrativa, né, da sua produção? Isso, o que você vai selecionar? E nós temos mais 2 slides aí também,
que são as instruções, pode colocar. Eu não vou ler tudo, mas só vou mostrar para vocês que isso está aí, dá para vocês acessarem depois. Então, tem o planejamento, como você vai organizar isso. Então, por isso que eu já falei para vocês, já vão fazendo anotações, porque o vídeo vai fazendo com que a gente pense, poxa, acho que eu vou falar isso também no meu, né? Eu vou procurar falar sobre isso. Então, vão prestando atenção. Então, olha, tem a introdução, desenvolvimento e conclusão. Presta atenção nisso. A produção inicial, depois de você ter feito, né? Dê uma olhadinha, vai revisando isso, peça para uma outra pessoa ler, para saber se você está impressionando, com aquilo que você está escrevendo, se está despertando aí o emocional, você está atingindo o emocional do outro, isso é que é legal, né? Aquilo que você imagina, coloca no papel, mas de uma forma mais poética, com um olhar diferente, certo? Então, para eu não me estender para que nós consigamos assistir o outro vídeo, vou colocar para vocês agora. Já pode colocar o próximo vídeo para eles. Só vou ler aqui rapidinho. Ó. Documentário, é um documentário agora, chama Artes da Memória. Eu vou aproveitar para agradecer as pessoas que liberaram, que, se não me engano, é a Tati e o Paulo, mas tem no final, acho que o nome, e aí eu falo para vocês, as pessoas que nos autorizaram, né? Então, o documento Artes da Memória é um registro das recordações de pessoas comuns por meio dos 5 sentidos. O filme elabora narrativas a partir do exercício de recordação, da relação entre presente e passado e da inserção das pessoas e grupos no tempo. Ainda analisa o esquecimento enquanto recurso necessário à sobrevivência humana e as formas de diferentes culturas o alcançarem. Pessoas relatam lembranças e sensações provocadas por imagens, aromas, sabores, objetos e sons. Vamos lá, pode liberar agora. Que é a memória? Uma luz sobre o passado, uma iluminação do passado. Tem a memória de eu me lembrar das coisas passadas, a memória ancestral que também surge em alguns momentos de estado de consciência alterados. Você tem essa memória, principalmente através da música. Vem uma memória ancestral que vem do inconsciente coletivo. Emoções, sensações. Água é memória, memória é água. A ciência depende muito da memória. É meu patrimônio, minha memória é meu patrimônio. É uma construção que envolve lembranças, que a gente fantasia, que a gente fabrica, que a gente cria e constrói para si. Memória não é o que exatamente aconteceu. A gente traz fragmentos, indícios, sinais de alguma coisa. Dentro da gente, no corpo, na célula, na mão, a gente tem uma memória, eu acho que até ancestral. Essas caixinhas pretas. Com mistérios e segredinhos, né? Vamos ver. É para não ver, mas para cheirar, né? Não vou ver. Oh! Nossa! Vamos ver se eu conheço. Cravo. Olha o cravo, olha a rosa. Cheiro de café. É isso? Amigo. Passei por isso. Minha família toda passou disso aí. Minha mãe... Nós sucava o café, a minha mãe torrava, as minhas irmãs aqui
ir pro pilão para socar depois de seco, depois de queimado. Esse aqui eu não sei o que é. Pó de café. Esse aqui é o meu preferido. Torrei muito café. Meu Deus, que tempo bom, gente. Não volta mais. É um exercício de recordação, de relação entre presente e passado, né? de inserção das pessoas e dos grupos no tempo, de elaboração de narrativas acerca disso. E ela frequentemente tem um suporte muito importante através dos documentos de arquivo, objetos, artefatos, uma série de elementos materiais, né? Que são fundamentais para que essa prática ela seja ativada, ela seja aperfeiçoada, ela seja aprofundada. Mas se só eles existissem, não existissem narrativas, esforços narrativos, apropriações, atribuições de sentido às coisas, essa memória social não seria efetivamente produzida. Fazemos parte, somos fragmento, diria, de uma grande memória. Uma memória que carrega o passado, o presente e o futuro. E somos morrendo pedaço, esse fragmento que vai correr como os outros fragmentos, de uma maneira coletiva, com as suas coisas positivas, outras que são negativas. Eu vou me inserir como as pessoas amadas nessa grande corrente, nessa correnteza, sem saber onde nos conduz. Bom, talvez é muito melhor ou muito mais do que penso, mas então o que fizemos, o que faremos, bom, é participar, entrar numa memória que nos ultrapassa, que nos precede e que nos acompanha e que se formará com outros fragmentos. O manancial é a criança recém-nascida, o riacho são as crianças, depois se transforma na cachoeira, que são os adolescentes, depois se transforma no rio, que é o ser adulto já, e depois se transforma no lago, que é a velhice serena, sábia, o lago, espelho do céu. E finalmente ele vai parar no mar, que é o princípio e o fim de tudo. Aí ele compreende todo o grande mistério da natureza e depois um tempo dele estar nesse profundo conhecimento das coisas do mar mesmo. Ele começa novamente a mexer-se e ele a vezes se transforma em gotas de água e se transforma em nuvem e logo se transforma na chuva que volta a cair. E todas essas são músicas. E todas simbolizam as etapas do ser humano e simbolizam um ciclo infinito da água e do ser humano. Muito bom, né? Estou lendo aqui que eles gostaram, né? Adoraram. Muito bom. E eu tive que editar, então eu peguei assim uns trechinhos que dava para colocar aqui, né, para exemplificar o melhor possível, mas é um documentário que, se não me engano, tem uns 25 minutos. Então, por favor, procurem lá no YouTube, chama Artes da Memória, do jeito que está aqui, e assistam por completo esse e tanto também aquele outro que fala do Museu da Pessoa. Deem uma procurada por Museu da Pessoa mesmo, vocês vão encontrar, tá? Bom, essa foi a aula de hoje, foi mais para
para tentar, né, provocar mesmo aí a memória de vocês e para que vocês façam da melhor maneira possível a produção de texto de vocês, certo? E vou reforçar o agradecimento. Então, na verdade, é Daniel e Tati que liberaram aí para a gente esse documentário. Muito bom. Muito obrigada, Elaine. Eu que agradeço, Andréia, a equipe, alunos. Não deixem de avaliar a aula. Tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Beijos e até amanhã. Até mais.